Fala, foguetes! Bem-vindos ao Fogcast! Estamos aqui novamente com um episódio incrível para trazer um pouco mais de verdade, para trazer um direcionamento para ti de como que funcionam as coisas aqui na Europa, aqui na Espanha. Estamos entrevistando pessoas incríveis. Estamos aqui no episódio hashtag número 16. Eu sou Adriano Adenauer. Eu sou Rebeca Yara. E somos o Fogcast. É isso, né, meu amor? Aí começamos mais um. Adorei a camisa que você tá usando. Você também tá muito executivo. Acho que foi pra algum lugar aqui depois, né? Que isso? Eu acho que foi depois do nosso episódio de ontem, né? O episódio de ontem deu um... É que depois do projeto Fajado e Helena, ao final, né? Minha autoestima subiu. Gostei, eu achei que... É isso. É isso, então, Foguete. Então, nós estamos aqui entrevistando pessoas de verdade que estão batalhando, lutando aqui para trazer um pouco mais de inspiração e também entretenimento. Quero deixar aqui um abraço e um beijo aqui para os nossos parceiros que estão aqui no back-office, Eliel e Dani. Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte dessa nova era, tá ok? E estamos aqui com o nosso amigo, que ele é dentista, empresário, está vivendo aqui na Espanha junto com a gente. Trouxemos ele para trazer um pouco mais de verdade, experiência. Uma pessoa que eu me conectei desde quando participamos de um evento de empreendedorismo aqui em Alicante, que eu tive a oportunidade de palestrar. E eu até perguntei para ele, cara, por que você não foi palestrante? Por que você não palestrou? Um cara de posicionamento, sorridente, incrível, carisma lá em cima. Quero apresentar para vocês o nosso amigo, o William Mariotto. Uma salva de palmas para ele, pessoal. É isso, meu irmão. Ó, muito feliz de você estar aqui. Feliz demais. Muito feliz de você estar presente. E é isso, William. Caraca, cara, na hora que você me disse que você era dentista, eu acreditei. Você falou, ó, eu sou dentista, trabalho com odontologia. Eu o quê? Acreditei. Porque você parece dentista, mano. Parece mesmo, sim. Parece, não parece? Não parece? Ou então um apresentador de jornal. Também. William Bonner. Quando eu te conheci lá também, a Rebeca, tem alguma coisa que esse casal aí. Tem alguma coisa. É isso, meu irmão. Igual você, a experiência que você teve, você imaginou que eu ia palestrar? Sim, imaginei. Aí eu cheguei, vi o Adriano na entrada, a Rebeca, deixa eu sentar aqui perto desse casal, que esse casal e aí depois fui conviver, né? Casal mais resenha da Espanha que eu conheci. Ô, cara, é isso. Poxa, e eu vou te falar, você e a sua esposa, a gente também se conectou na mesma reunião, né? Inclusive, que voz, né? Meu Deus. A sua esposa canta muito bem. Nossa, cara. E ela fala muito bem, né? Tipo, ela fala coisas que entram no coração ali. Jesus falando, Deus falando ali. Ela tinha que ter um talento pra me conquistar, né? Não era qualquer uma que ia levar, não. Ela tá ouvindo, hein? Um abraço, um beijo pra você. Eu te amo, viu? E você está convidado de você comparecer aqui, hein? Queremos te conhecer melhor. É isso, William. E, meu amigo, o que aconteceu que eu olhei para você e falei assim, cara, por que você não palestrou? Por que você acha que... Não sei, você fez um imã assim, ó. Eu cheguei em você e falei, cara, primeiro, eu sei o porquê que eu me aproximei de você. Por que você acha que eu me aproximei de você? Acho que pra energia. A energia. Eu queria estar naquele palco aquele dia. Sim. Sabe? Eu queria estar lá. Eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa, porque tinha alguma coisa queimando. Imagina. Sabe? Então eu quis subir. E não foi à toa que durante as palestras, o Marcelo, que foi o que estava fazendo a apresentação, ele me chamou para ajudar ele a fazer uma cena lá. Ah, que legal. Por quê? Por mais que eu não ia palestrar, eu sabia, eu já tinha visualizado, eu vou estar nesse palco aí. Eu quero compartilhar a minha mensagem. Que maravilha. E aí, conforme foi acontecendo o evento, ele me chamou para fazer uma encenação com as caixas. Ah, verdade, foi, verdade. E aí, quase que eu não conseguia carregar as caixas. Pois é, é verdade. Outra pessoa fantástica que a gente conheceu também, que a gente conectou. Verdade. Então, a gente fez ali a encenação e o Marcelo até comentou, poxa, parecia que a gente tinha combinado. Mas é por causa disso, é a energia que a gente tem. Se a gente está aqui nesse país, se a gente está aqui na Europa, a gente teve um sentimento que a gente fez a manutenção com o passar do tempo. Se você chegou no exterior, a história não começa quando você chegou. Teve um processo. Você começa a gerar energia. Verdade. Perfeito. Você começa a buscar conhecimento. Perfeito. Então, quando eu cheguei naquele evento,
palestra mexe bastante comigo. Aham. Inclusive, aham. você participou de uma do Paulo Vieira, né? Que você comentou. Do Paulo Vieira. Foi É, boa. que- Foi não, online, foi online e você participou também de do outro. Pablo Marçal. Do Paulo Marçal. Adriano Paulo Almeida. Marçal. Vê todos os dias, né, viu? Mas também. Eu gosto do cara. O cara, como eu te disse, a visão do cara é uma visão direcionada. Ele tem uma presença, identidade firme, cara. Isso é muito bom. São mentores que têm autoridade no que estão fazendo já tem muitos anos. Verdade. Perfeito. Então, é isso que faz a gente conectar. A experiência que eles têm. Sim. Então, quando a gente estava naquele evento ali, por isso que eu estava ali, eu não ia palestrar, mas eu queria ouvir cada um de vocês. Uhum. Então, eu ouvi o que você tinha para falar, conectei com a mensagem que você passou. Perfeito. Eu quero ver o próximo que a Rebeca vai subir, vai falar também. Ah, Tá todo mundo esperando eu fazer uma palestra. sim. E eu já visualizei já também, é uma questão de processo, sabe? Sim. Aí Mas a agora- minha palestra eu acho que não tem fim, sabe? Porque como não começa a falar, eu não consigo cara. parar. Então, ontem eu fiz 31 histórias. Então, imagina, né? Eu acho que as pessoas não queriam nem... Ela gosta, Aí ela vai gosta. ter que ser então um evento de 3 dias. Não, Tem que mas ser- aquele dia foi de um dia. Vamos fazer um com 3 Uma dias. imersão. a gente, gente eu tem Tipo o faço Paulo isso. Vieira. É, uma imersão. Perfeito. Ela lá na frente não tem assunto pra acabar, cara. Não tem. Não tem, cara. Aí só falta a Paloma pra fechar com você. Aí pega ali e já era, né? Meu Deus. É isso, William. Meu amigo, você me falou que você tem uma carreira enorme, extensa lá no Brasil. Conta um pouco pra gente de onde que você vem, o que que você faz. Conta um pouco sua história pra nós, por favor. O William, ele é formado em odontologia, 12 anos. Uhum. 12 anos de formado. Por 10 anos, o William trabalhou para clínicas. Porque acontece muito isso. O dentista, quando sai da graduação, ele não está preparado para empreender. Então, ele sai do consultório, tem clínicas para trabalhar. Sim. Só que qual que é o problema disso? O dentista começa a trabalhar e ele entra naquela zona de conforto. E fica anos e anos da vida dele naquela rotina. Sim. E não sente a necessidade de empreender. Vou abrir meu consultório, vou abrir minha clínica. Perfeito. Então você atuou 10 anos. 10 anos trabalhando para uma empresa, para um consultório. Nesses 10 anos eu trabalhei para 15 clínicas. Sim. Bastante experiência. 15 clínicas eu passei. Sim. E William, qual que foi a experiência de você trabalhar para realizações de 15 chefes? Quando você começa, não faz sentido, irmão. Não faz sentido. O Adriano tem essas perguntas pegadinhas, Não faz velho. sentido. Não faz sentido nenhum. É isso que eu demorei a entender. Mas no dia que eu entendi, meu irmão, a vida mudou, virou uma chave. Perfeito. Eu estava no evento, fui para um evento de treinamento, Treinamento de quê? desenvolvimento pessoal. Perfeito. Fui para São Paulo, Aham. método IP, você ouviu falar? Já ouvi falar do Pablo. Então, teve esse chamado do evento e eu já vinha buscando conhecimento em casa. Mas vem cá, antes de você ir pro evento, qual que foi o start para você buscar esse conhecimento de desenvolvimento pessoal e você chegar lá? O que foi que aconteceu? Você recebeu o conselho de alguém? Você viu o resultado de alguém? Como que foi? O William sempre foi muito batalhador, sabe? Aham, Você vai até um ponto em alguma área, poxa, aqui dá para melhorar um pouco. aham. A hora que finalizou esses 10 anos, falei, poxa, tem que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer curso na internet. Aí começa a falar de autoconhecimento, Perfeito. desenvolvimento pessoal. Você começa a se enxergar melhor. Você sabe do seu potencial. E aí começou a mexer alguma coisa dentro de mim, sabe? Essa mensagem começou a sair para fora. Tá, eu tô aqui nessa clínica. Poxa, 15 clínicas que eu trabalhei. Já passei por 2 prefeituras, fui concursado. Nossa, legal. Por um tempo eu queria isso da minha vida. Só que eu fiquei 6 meses trabalhando e vi que não era nada daquilo. Porque eu chegava na prefeitura, não tinha uma estrutura para oferecer um serviço especializado. Sim. Tinha que ficar só arrancando o dente, extraindo, arrumando. O que eu gostava de fazer? Arrumar. Com tecnologia. Fazer uma coroa com tecnologia. Uhum. Oferecer um serviço de implante. Na prefeitura não tinha nada disso. E aí eu fiquei... Aí mexeu muito comigo, sabe? Sim. Mexeu muito. E aí, o que eu vou fazer? Comecei a fazer cursos. Aí a cabeça abriu de uma vez. Ah, maravilha, maravilha. Então você buscou o desenvolvimento humano para ver se você poderia encontrar uma nova saída, é isso?
É novidade de vida a palavra. De você viver experiências novas. Porque Perfeito. quando a sua cabeça sofre metanoia, Perfeito. Eu sei o que é agora. Não deixou claro. Não sabia, Por né? isso que eu ri. então é natural, você vai buscar novos ambientes, novos Perfeito. comportamentos. Perfeito. Então não cabia mais dentro de uma prefeitura, não cabia mais de encher o bolso do chefe, o dinheiro, encher o bolso dele de dinheiro, sabe? Então não fazia sentido mais. Entendi. Então, o que você encontrou lá dentro desse curso? O curso, É. quando a gente fala de curso, quais que são as minhas experiências? Depende do curso que você faz também. Sim. Tem curso que você chega naquele lugar, vai ter pessoas com aquela mesma energia, com aquela mesma frequência. Vai ter unidade. É muito mais, igual, por exemplo, você está no podcast com a Rebeca. É muito legal isso. Se você está junto dela, é mais tranquilo disso acontecer. Vocês podem chegar muito mais longe, com muito mais pressão. Eu, quando eu comecei a empreender com a minha esposa, com ela era muito melhor. Claro. Isso faz total sentido. Duas pessoas, não é uma cabeça pensando. Faz Duas no total mesmo sentido. propósito. Tem Faz total dias que a sentido. gente não tá naquele pique, Sim. mas na unidade a gente vai longe, a gente vai, entendeu? É, perfeito. Então, quando você chega em treinamento, que tá as pessoas buscando crescer, desenvolver, poxa, aquela energia ali vira uma energia, sabe? Perfeito. E aí as coisas da sua vida que estavam fora do lugar, começam a ir pro lugar. Você começa a ter insight, Verdade. você começa a ter visão, você começa a entender as coisas que você passou lá atrás. Poxa, eu passei aquilo por tal coisa, por tal motivo. E aí as fichas começam a cair. Mas você tem que estar nos ambientes certos, com as pessoas certas. Maravilha. Maravilha. Inclusive, né, agora as pessoas estão saindo muito da Espanha pra ir no Brasil pra fazer lance de dente, né? Eu também. Assim, às vezes eu tomo uma cara e fico esperando só pra quando eu vou no Brasil, sabe? Porque ao final eu acho que os dentistas do Brasil Amor, ainda isso pra mim é têm uma... novidade, eu não sabia disso não. A gente, não sei, a Sério? gente tem a tendência de ir, inclusive, por exemplo, agora tá muito na moda aquela do... que você estava falando? Qual? Lente de dos contato. dentes. É, Lente de contato. aqui é 1.000 euros, se eu não me engano, cada dente, pode chegar a 2.000. E isso no Brasil, tipo, se aqui 10 dentes vai dar mais de 10.000 euros, seja mais de 50 mil reais, e lá você consegue fazer por uns 15, por uns 20 mil reais. Então, ao final, ainda sai muito mais barato, né? O problema é a passagem, outras coisas. Sim, e além do mais, eu já fui a algum dos dentistas aqui também, William, que todos eles falam que o dentista brasileiro, ele tem um respeito muito alto no mundo dos dentistas, da odontologia. Por quê? A minha forma de pensar é o que acontece. Você falou da experiência aqui. Só que qual que é o problema? A gente compra de quem a gente relaciona. Sim. É muito mais fácil você ir para o Brasil, de fazer um tratamento lá. Por quê? É mais fácil o relacionamento. Conexão. Tem uma reciprocidade, tem a conexão. É difícil, às vezes, se conectar com o dentista daqui. É mesmo. Porque já são muito fechados. Culturalmente, né? Eles E fazem um raio-x e te mandam pra casa. Eu, mas tá doendo meu dente. E eles meio que não estão nem aí. No Brasil, ele já olha assim até sua alma lá dentro, assim, pra ver direito, manda do É, boca e que além do toda. mais, Uma a atenção minha sensação diferente. é que eles têm uma empatia também, eles têm um cuidado mais delicado, sabe? Porque mexer com dente, cara, pra mim, mexer com dente parece que é a coisa mais delicada que eu tenho no meu corpo é o meu dente. Quando mexe no meu dente, cara, quando dá uma cara, uma coisa, parece, eu me estremeço todo, eu fico mole, sabe? Dói tudo. É muito íntimo, sabe? Sim, Dor de dente. perfeito, você falou íntimo. Não, é e tem isso. uma coisa muito importante. Quando você tá grávida no Brasil, você pode tomar alguns remédios, né? Inclusive até se você sente uma dor de cabeça ou algo. E aqui tudo é paracetamol, né? Todo mundo sabe disso. É verdade. Então, quando você tá grávida, você sofre muito do lance de que fica doendo, assim, tipo, a maioria das vezes é o cálcio, alguma coisa assim. E aí, se você vai no dentista, tu não pode fazer nada. Eu entendo que na gravidez tem que ter cuidado, mas eles não te passam nada. E aí passa paracetamol. Paracetamol é a solução de tudo aqui nesse país. E eu não consigo entender isso. Eu já percebi que eles têm muita aversão à medicação mesmo. É, Meu Deus. sim. Igual no Covid, tudo era paracetamol. Sim. Paracetamol, paracetamol, paracetamol.
Eu já nem vou mais no médico quando eu tô doente, nem no dentista, porque eu já sei que vai me passar paracetamol, já vou lá na farmácia e compro. Entendeu? Nem preciso ir mais, porque sempre passa a mesma coisa. E são todas situações que só afirma isso de ir pro Brasil tratar. Verdade. Exatamente. Verdade. A cultura muda muito, sabe? Sim, Demais. sim. Demais. E o dentista também. E William, o que que você aprendeu, o que que você decidiu quando você fez o curso de desenvolvimento pessoal? Você decidiu trazer de lá para a sua vida e você aplica até hoje? É que como eu falei para vocês, foi 10 anos trabalhando para clínicas, não sabia do meu potencial. No dia que eu Sim. entendi, eu quis passar essa mensagem para fora. Perfeito. Então é por isso que agora eu vou divulgar esse livro, que vai ser publicado nesse mês. É isso que eu quero te perguntar. Nossa, que legal. Muito bom. Além de dentista, você se tornou empresário, né? E após isso você está fazendo um livro. Qual que é o nome desse livro? Qual que é a história? O que que é? O título dele é Dentista Fora da Média. Olha, o Diferente. título já é Legal. chamativo. Por que fora da média? Ah, Porque 98% da população fatura menos que 20 mil reais. 98%. E só 2 fatura acima de 20 mil reais. Mas está se referindo só ao dentista ou ao Eu estou falando de salário, a de qualquer um? rendimento. você está falando dos Ah, qualquer um. dentistas. O título é focado para dentista. Aham. Só que vai ser aplicado. A pessoa que... eu sou dentista. Uhum. Só que você abrir uma empresa, você abrir um consultório, você abrir uma loja de roupa, vai ter os princípios de empreendimento, de gestão, de marketing. Perfeito. Vai ser Perfeito. aplicável. Sim. Então, se uma outra pessoa de outra área ler o meu livro, vai acrescentar a vida dela. Vai. É maravilha. Inclusive, eu fiz alguns orçamentos porque eu tava pensando em fazer a lente, né? Adriano, né? Na verdade, tava querendo mais fazer e eu fui na onda. Depois eu desisti quando falaram que tinha que deixar os dentes meio igual o dentista, igual Tubarão? tubarão, eu falei, não, A gente tá com essas perguntas aí, William. Aí, uma colega minha fez, ela falou que fez no Brasil por 2 ou 3 mil todos os dentes. E eu falei, mas todos os orçamentos que eu tô fazendo em torno de 27 mil, 25 mil para 2 pessoas, ou seja, pelo menos uns 15 mil cada pessoa. Que diferença? Em relação a um ou outro, por quê? Você saberia explicar, assim, a diferença em um dentista ser extremamente barato e o outro ser extremamente caro? É que tem produtos diferentes. Tem tratamento em resina, que pode custar entre 2 e 4 e 5. E tem de porcelana, que vai ser acima de 10 mil. E qual a diferença? O resina é menos branco? O que seria a diferença exatamente? A resina, você tem que ter um cuidado especial com ela. Com o tempo ela pode manchar, ela pode trincar. Vai de preferência de profissional. A saúde em geral está passando a ser mais conservadora. Igual esse medo que você falou do dente ficar igual ao tubarão, sabe? Sim. Então as pessoas têm esse receio. Então isso cada vez está acontecendo menos. De preservar o dente. Isso não está acontecendo mais. Então tinha um tempo que fazia muito tratamento com porcelana. E desgastava mais o dente. Hoje está migrando um pouco para resina. Isso que você falou que custa um pouco menos, a maioria fazem com resina. Entendi. Só que não é porque vai fazer de porcelana vai gastar mais o dente, ou vai fazer de resina vai gastar menos, vai do profissional. Entendi. Então, por isso que qualquer serviço que você vai contratar, você tem que observar o profissional. Inclusive, tem pessoas que não fazem, né? Tipo, a parte de baixo não faz o branqueamento, aí fica aquela coisa estranha, né? Em cima branco e embaixo aquele amarelo. Teria que ter o que a minha dentista falou é que os dois estariam na mesma cor quase, né? Pelo menos. Porque senão dá aquela diferença, né? Querendo ou não. É que o profissional ele não pode olhar para... o paciente chegou querendo melhorar o sorriso. Doutor, eu quero fazer faceta. Então tá, é tanto. Ele senta na cadeira... Não, o paciente falou que quer fazer faceta em cima, vou fazer em cima. Só que o dentista tem que fazer o quê? Tem que olhar o contexto como um todo. Exatamente. Como é que está a alimentação do paciente? Como é que está a saúde? Como é que está a dieta dele? Se fosse assim, acho que ninguém fazia mais, né? Porque o tanto de gente que eu era uma dessas, né? De alimentação e tudo, meu Deus. Perfeito. Porque eu sei que o paciente ele quer ter o resultado rápido. Só que vai do profissional que trabalha certo, ele vai instruir saúde em geral. Inclusive, quando eu fiz um branqueamento um tempo atrás, tem uns anos já, eu tava com
no dente de baixo que eu nem sabia que existia, que é a parte do cálcio, por causa da minha filha. Descalcificou. E tava assim, tipo embaixo, bem embaixozinho assim, tava doendo. E a dentista não fez, assim, uma radiografia ou algo pra conferir que eu tinha cárie, só foi direto pro branqueamento. Meu Deus, eu sentia tanta dor. Mas tanta dor que eu disse, nunca mais eu vou fazer. Mas eu senti muita dor. E depois que ela veio me falar, não é porque você tinha cárie. Então, mesmo passando tudo que ela colocou ali, doeu muito. E depois à noite, então, parecia que tava... Eu não sabia como, sabe, passar a dor. Tipo, doeu muito, muito, muito. Porque eu tava com 2 cáries na parte do dente, mesmo de fora. E eu não sabia. Então, é uma situação que acontece muito. Eu, na minha profissão, fui muito cuidadoso. Tinha pacientes que chegavam no consultório e me chamavam de mão de fada. Ah, sim. Porque eu atendi muito paciente de maioridade. Ah, legal. Porque é essa faixa que geralmente precisa de implante. Sim. E também algumas são mais cômicas. Aham. Então eu tinha essa liberdade, mão de fada. Aham. Mas por quê? Por causa de cuidado. Sim. Você imagina se atender um paciente que tem depressão. É complicado. O limiar de dor dele é muito mais curto. Uhum. Então, se eu fazer um estímulo nele, vai reclamar mais, porque tá tendo mais dor na vida dele. Uhum. É, verdade. Ah, sim. Então a parte emocional afeta também Completamente. na consulta? Completamente. Então, mas se eu não passar segurança pro cliente, Entendi. entende? Inclusive, quem acha que o lance de comer alguma comida errada não vai atrapalhar, que tem muita gente que não respeita, né? Por exemplo, o branqueamento. E eu fui prova disso. Tipo, não que eu não respeitasse, mas eu tinha acabado de vir pra Espanha de novo. E eu tava com a minha mãe na casa dela nos primeiros dias. E eu falei, mãe, eu acabei de fazer o branqueamento, você não pode fazer nada com corante, viu? Aí ela fez o frango, eu achei que era o frango campeiro, né? Mas ela tem mania de botar sempre o amarelo, como que é o nome? Coloral. Coloral. Aí ela foi e colocou e eu comendo, tava muito... Aí eu vi que as minhas unhas já estavam ficando todas... Ah, mano. Acabou com o meu branqueamento que doeu tanto. Meu Deus do céu. Acabou, ele amarelou em 2 segundos. Ou seja, o que falam que não pode comer. Nada daquelas coisas naqueles dias é real. Sim. William, eu tenho uma dúvida sobre dente. De fato o café ele escurece, ele é amarelo o dente? Com certeza. Assim como o sol, se você fica muito exposto ao sol, você vai pegar uma cor. No dente? Tô falando da pele. Sim. Ah, tá. É possível bronzear o dente, né? Vale, tem uma que Não eu tô tem como perdendo bronzear o aqui. dente, né, William? Hoje em dia, isso pode ser um negócio pra gente futuramente, né? Bronzeamento de dente. Pô, você vê que ultimamente Eles acham estão que eu fazendo os vejo. dentes brancos aí demais. Ah, é, velho. Vai ser um novo produto para oferecer. Olha viu? só, já criamos nosso negócio. Empreendedores Cash. Já é o nome do negócio. E aí, William, como é que faz então pra... É porque o cigarro também, né? O cigarro também amarela muito. Cigarro, café. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? É que a alimentação em geral, o que você precisa ter cuidado? Higienizar o dente corretamente. Sempre fio dental. O cuidado normal, que foi passado nas escolas desde cedo, sabe? Aham. Isso que foi passado pra gente, o cuidado básico. Igual, se você tá igual a Rebeca falou de clareamento, geralmente você faz ele em 2, 3 ou 4 sessões. E se você fazer a primeira sessão e já ter contato com essas coisas, com açaí, com coloral, isso não é interessante. Com café. Com café, porque os poros estão abertos. Sim. Por mais que os produtos avançaram, já passa uma segurança a mais pra gente. Mas por quê? Você fez o clareamento hoje, tem uma chance de a gente ficar sensível. Por que eu vou expor ele a um ácido limão? Limão, laranja, acabei de clarear. Por que eu vou expor meu paciente? Eu vou orientar para evitar essas coisas. Porque já tem um potencial de sensibilidade. Então eu vou falar para proteger, para evitar os alimentos. Então quando você falou daquela cárie interproximal embaixo, o dentista tem que olhar. Eu acho que até hoje ela tá lá, porque os dentistas aqui não fazem muito caso comigo, não. Eu acho que até hoje, porque até hoje me incomoda. Eu acho que ela continua no mesmo lugar. Então, Pra você ver como eu falo que às vezes o lance de ir no Brasil ainda tá melhor. Meu Deus. Então é só finalizando essa experiência aí da dor, é que quando você vai clarear, qualquer tratamento que você vai fazer,
você tem que dar o seu melhor. Se eu for colocar um produto para clarear o dente do paciente, eu vou ter que olhar a estrutura do dente. Se tiver um vestígio de cárie, eu vou proteger essa região. Não vou deixar o produto entrar em contato. Entendi. Porque se tiver a cárie ali, vai estar o ácido ali agindo, clareando, vou gerar um estímulo muito forte nesse dente. Se está cariado, perdeu a estrutura mineral. É, verdade. Então eu vou proteger. Sim. William, peraí, eu quero até fazer uma pausa aqui. Pô, Foguete, você tá vendo esse episódio até agora, você não se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal, aperta em curtir, ativa o lembrete. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, aperta aí nas 5 estrelas, nos siga e compartilhe esse episódio pra gente chegar ao máximo de pessoas possível. Nós estamos aqui pra nos dedicar a você, servir a você. Essa é a nossa missão, é a missão do Fogcast, tá? Então, queremos contar com você. Vamos pra cima. Então, William, cara, eu tenho uma pergunta da sua experiência, que você agiu aí. E, assim, é uma decisão bem delicada que hoje o brasileiro toma para ele buscar novos conhecimentos, novas áreas e até se tornar um novo profissional, que é se tornar empresário. Você me disse que você atuou como 2 anos como empresário. E qual a diferença que você viu sendo um CLT? Você foi CLT, Sim, certo? foi. CLT, e você definir se tornar empresário. Quais foram os desafios e como que está sendo isso até hoje? Quando você passa a se enxergar como empresário, você começa a viver de uma forma que você nasceu para viver. Você é igual, por exemplo, a vida do CLT, você fica preso a um trabalho. Se, por exemplo, a minha esposa tiver um problema de saúde, Sim. eu estiver no sistema de CLT, ela tiver que ir para o médico, eu estiver no trabalho, Vocês têm que ir só. às vezes ela vai ter que ir sozinha. Então, tem esse impasse. E quando eu entendi que o negócio era montar meu consultório, aí eu comecei a ficar muito mais motivado para viver, sabe? Para continuar crescendo. Legal. Aí começou a ter a mentalidade de escala. Perfeito. Quando a gente fala de escala, um CLT vai escalar o quê? Fala para mim. É verdade, ele vai escalar o plano de carreira e só vai ficar abaixo do dono. No máximo ele pode chegar até abaixo do dono. Para chegar a se tornar dono... Normalmente cai fora e começa outro. Então, quando eu te falei que eu passei por 15 clínicas, você imagina. Nossa. Cada história em cada clínica dessa. Sim. Você vai até um ponto, você vai querer ter uma novidade. Aí você Sim. troca de empresa. Sim. Você vai até um ponto, atingir o patamar, você vai trocar. Só que se você for parar para pensar, é um ciclo de rato, sabe? Perfeito. Verdade. Perfeito. Não faz sentido nenhum. Perfeito. Então, por isso que eu falei do livro, Dentista Fora da Média. Excelente. Quando que o seu livro ele vai estar disponível aí na internet para venda? No mês de novembro já vai estar disponível. Mês de novembro? Eu vou subir para Legal. plataformas. Seremos o primeiro, né? E a aí, comprar. a gente vai conseguir uma assinatura, um autógrafozinho? Com certeza. Vai chegar? Aproveitar o início. Ai. Com certeza. Maravilha. Vai ser uma benção o livro. Você vai lançar publicado no Brasil? Você pensa em trazer para cá, traduzir? Como que está Eu aí? fechei com uma editora parceira lá do Brasil. Sim. E vai ser lançado primeiro lá. Uma vez que lançou, vou fazer a tradução para o espanhol para comercializar aqui também. Você pretende traduzir para o espanhol? Com certeza. Tá. Eu tenho alguns amigos lá em Madrid que eles também são escritores, estão trazendo os livros do Brasil pro espanhol. Se você precisar de uma ajuda, eu te conecto com eles para você saber como é que funcionam os trâmites daqui. Legal, porque eu vi que não é a mesma configuração. A diagramação é diferente Sim. do Brasil e aqui. Sim, claro. Então aqui vai ter que ser ajustado. Claro. Aí tem toda uma missão, um aparato. Então entendi. E William, você ficou 2 anos como empresário, você atuou sozinho, com a sua esposa? Conta um pouco pra gente, como que foi? Esse desafio de abrir o negócio foi junto com a minha parceira, Perfeito. Sua sócia. com a minha sócia. Então, Maravilha. quando eu entendi que o lance era montar o consultório, viver do consultório, sentei com a Paloma. Sentei com a Paloma e a gente alinhou isso. Foi bem quando estourou a pandemia. Sim. Caraca, você já foi logo para um desafio, hein? Não sei como é que foi para vocês, mas no tempo da Deus. pandemia... Nossa. O Adriano não tava aqui, não. Ele teve sorte, Eu porque tava- aqui ele não teve que levar a multa. Eu porque tive aqui, sorte? 600 € a multa na Minha rua. vida. No Brasil minha ainda tudo vida. caminhava.
Cara, né, quando estourou a pandemia, eu tava abrindo a minha empresa também. Eu tinha que atender também escondido. Meia porta aqui, o cliente entrava, eu abria, o cliente entrava, abaixava. A polícia passava, tinha que estar lá e eu atendendo o cliente. 2 metros de distância. Pá, 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 pum, pum, pum. E aí, desse jeito. Mas eu escapei por isso daqui pra não levar multa. R$ 3.000, se eu não me engano. Aqui até 200 mil euros, acho que era a multa. Para o empresário. Para o Era empresário? caríssimo, era mais barata de 600, poderia chegar até 200 mil. E William, como que foi esse desafio? Então foi aí que começou. A pandemia. Eu estava numa transição de carreira. Uhum. Foi bem quando Você estava estourou. sendo CLT, CLT. empresário. E eu decidi focar no consultório. Uhum. E aí foi bem nessa época que estourou a pandemia. Sim, Aí sentei com a Paloma, ó, meu amor, vou ter que focar no consultório. É Sim. isso que eu quero pra minha vida. Sim. Já não faz sentido mais. Aí eu abri as portas, pandemia. E aí, lockdown. E aí, o que eu tive que fazer? Vou parar de trabalhar? Não. Igual a mesma coisa que você fez. meia O paciente porta. chegou, subi a cara. porta, o paciente entrou, desci a porta e lá dentro eu trabalhava. É, É cara. do jeito. Até porque a dor de dente não ia esperar, né? É claro. É claro. Mas foi a fase que eu mais cresci na minha vida. Onde dói. A fase que eu mais tive que buscar conhecimento. Porque o ponto que eu estava, os pacientes passavam na porta e entravam. Uhum. De repente, não pode mais sair na rua. Entendi. Como que os pacientes vão chegar no meu negócio? Você chegou a atender a domicílio? Não. Não? Anti-higiênico, né? Odontologia, Anti-higiênico. E mais ainda com o vídeo, que era uma frescura e tudo. Assim, Sim, eu entendo, né? anti-higiênico. O lado. Mas. Para o complicado. empresário é totalmente complicado. Como vocês se sustentaram nesse tempo? E aí, nesse período da pandemia, que eu comecei a movimentar o Facebook. Virei a chave para o digital. Ah, muito bem. E nesse tempo, por incrível que pareça, foi uma fase de muita produção. Que bom. Nossa, William. Que legal. Por quê? Comecei a fazer vídeos que conectava com os clientes. Legal. Começava a falar da dor. Como eu já tinha trabalhado 9 anos na área, eu Já sabia as dores dos o pacientes. ponto específico. Já sabia a dor. Uhum. Era a minha missão, é a minha missão até hoje, Uhum. de cuidar dessas dores dos pacientes e atender com excelência. Aí, Perfeito. de repente, eu fui para a internet. Poxa, se imagina, os pacientes estão numa pandemia, estão com um problema dentário. O consultório ali está fechado. E eu vou entrar na internet e eu vejo o William ali falando de dor, falando de tratamento, relacionando. O William está relacionando comigo. Maravilha. Aí comecei Legal. a relacionar. Aí começaram a me mandar mensagem. Aí eu comecei a agendar os pacientes. Ah, que massa. Que legal. Então, nesse momento, aí que você apareceu o William empreendedor, né? Que existe uma diferença de empresário e empreendedor. Empresário é aquele cara gestor, que toma de conta de números, escala, organização, plano de carreira, demanda. O empreendedor é o cara da mentalidade, das ideias, que age, vai lá e faz, né? Então você encontrou solução na internet, certo? Você começou a agir com tráfego pago, com Facebook Ads, o que foi que você fez ali? O seu objetivo foi o quê? Totalmente orgânico. Só rios. Orgânico. Se você vê algumas pessoas de sucesso aí que a gente conhece, Sim. o AJ, hoje ele deve estar usando mais tráfego. Claro. Mas o foco dele sempre foi orgânico. Sim. Legal. E eu apostei no orgânico. Nesse período da pandemia, eu fiz um curso com o Paulo Vieira. Então eu Aprender legal. aprendi Entendi. bastante, sabe? Entendi. Sobre o negócio. Entendi. Busquei o conhecimento. Só que o que mudou o jogo? Foi relacionar com os pacientes. Sim. Foi estar na internet. A conexão. Foi relacionar, conexão. postar conteúdo. Legal. Perfeito. William, de fato, você falando aí, eu, por exemplo, quando eu sempre vou no barbeiro, Deixa eu tenho uma botar conexão. o barulho aí. É porque eu tô caindo aqui. Eu tô esfregando a perna aqui. Eu me conectando com os barbeiros, por exemplo. Sempre vou no mesmo barbeiro. Sempre. Porque ele já sabe. Ó, faz aquela. Ele já sabe. Pá, pum, 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 cortou, já pega, vai embora, se conecta, se diverte. O dentista é algo muito mais emocional. Eu assim, já usei aparelho 6 anos. Eu tenho uma arcada dentária que é totalmente diferente. O meu é classe 3, você já chegou a observar aí, né? Cara, eu passei por muita coisa. Já passei por bullying na infância. Usei um aparelho que esse dente aqui, ele separou.
esse desse. Hirax. Passava um dedo assim, ó. Passava um dedo. Imagina, no ensino médio, primeiro ano. Eu sorrindo, parecia o Pateta. Faltava fazer... Faltava isso. Desse jeito aqui, ó. Aí eu tipo... Foi ali que eu fui criando a minha personalidade. Sabe por quê? Passei um trauma muito grande de dente. Já arranquei dente. Arranquei, eu acho que já 4 dentes para fazer a organização. E hoje eu tô muito melhor porque... Desde os meus 10 anos de idade, a minha mãe tomou uma iniciativa de me levar para o dentista e eu sempre usei aparelho. Então, eu entendi que todas as vezes quando eu ia com a dentista, eu me sentia muito confiante nela. Agora, quando ia outra, eu já não gostava. Sabe? Tem uma que, cara, quando ela ia atender criança, eu era criança na época, pô... Ela atendia de uma forma mais tranquila. Como é que você tá? Tudo bem? Acalmava. A criança sentava e fazia todo o trabalho. Então, o que você diz faz total sentido do dentista conseguir se conectar emocionalmente com o seu cliente. Né? E quais eram as suas técnicas, William, para você conseguir fazer o cliente confiar em você? Era somente o digital? Ou você fazia alguma coisa sempre no pessoal, quando você ia atender seus... É a própria verdade nossa. Tem que ser verdadeiro, sabe? Como eu amo a odontologia, amo mesmo, e estive envolvido nessa missão por muito tempo, eu estou nela até hoje. Então, os pacientes, eles falam das dores deles. Era muito comum encontrar com pessoas de 50, 60 anos, eles começavam a falar. Coisas fora do dente. Sim, aí começava a conversar. Poxa, quando eu era novo, fui no dentista, arrancaram todos os meus dentes. Fui no consultório, arrancou meu dente sem anestesia. Então, eles começavam a falar dessas dores. Então, são pessoas que chegou muito machucadas nessa área. Aí você imagina, as pessoas já chegam machucadas, com seus traumas. Você imagina eu for atender e gerar mais dor na vida dessa pessoa? De olhar como um pedaço de carne? Complicado. Então, você tem que estar com humanização dentro de você. Você tem que aprender a ouvir os pacientes. É o que eu fazia. Tinha paciente que chegava no consultório, eu ficava ali, prestava meu ouvido. Só que, conforme eu escutava, eu via qual que era a necessidade dele. Então, quando eu ia explicar o tratamento, quando eu ia fazer o orçamento, eu conseguia explicar de uma forma simples que ele entendesse. Então, quando eu ia vender, por exemplo, se eu era um pedreiro, eu ia usar produtos de construção para explicar para ele, para poder vender. Legal, você fazia um rapport. Nós falamos disso, rapport. Mas você se conectava com o cliente para ele entender a linguagem. E imagino assim que para você deve ter sido mais difícil também o Covid, porque, por exemplo, quando eu ia no médico, ou alguém que eu conhecia também, chegava no hospital na época do Covid e você tinha que ficar 2 metros do médico, sabe? Aí, tipo assim, você estava com a máscara, o médico não podia te tocar, nada. E eu falava, então vai passar paracetamol de novo, né? Porque o cara não pode nem chegar perto de você. Então o dentista já fica imaginando, que vai de máscara, aí você não pode tirar a máscara? Como é que você vai mexer nos dentes? Mas Deve aí... uma situação que as pessoas ficam... Mas aí eu tô pensando num negócio que eu nunca tinha pensado, não. Você imagina, causou um estranhamento a pandemia. As pessoas se afastavam, só que com o dentista. Ele vai chegar no consultório e vai ter que tirar a máscara. Não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Com binóculos? Então, fui privilegiado. Sim. Igual é uma área íntima, sim, igual você falou. Só que eu tô olhando nessa ótica agora. Que privilégio que foi ser dentista. Que privilégio foi atender os pacientes nessa época. Verdade, com certeza. Que as pessoas tinham muito medo, principalmente as pessoas mais velhas ou com alguma doença, algo, até pra ir no dentista. E mais o dentista que também pode contaminar com mais facilidade, né? Algumas dos equipamentos. William, trazendo para sua experiência aqui, e como que está sendo a sua experiência como dentista, como uma pessoa recém-chegada aqui na Espanha? A gente, quando entende dessa forma empresarial, é só um passo a mais. Não vejo assim, eu estou na Espanha, agora eu vou ter que usar outro repertório. Não. São situações que é de você, sabe? Os mesmos desafios do William, quando teve que sair de casa aos 22 anos para morar sozinho no interior do Mato Grosso. Sabe? Eu decidi em 3 dias. Trabalhava numa clínica e o chefe falou, William, estou com uma oportunidade de trabalho lá em Alta Floresta, 800 quilômetros de Cuiabá, que era onde eu morava. E
E e surgiu isso. Eu vou, vai ser bom para mim. E eu fui. Legal. 800 km. Bastante lugar. Então, esse mesmo William, que foi para Alta Floresta, passou por 6 cidades, é o mesmo William que está aqui na Europa. É só um desafio a mais, sabe? Então, é isso que eu tenho para falar. E é uma das mensagens que eu carrego. Isso de você mudar, de você ser livre. Você mudar. Você dá certo em qualquer lugar. Você dá certo. E sabe? quais foram as suas experiências aqui na Espanha? Você está gostando? Alicante, principalmente? Como que está sendo? Eu conheci a Espanha em 2010. Vim Sim. para de férias, passei aqui 53 dias. Bastante tempo. Isso 13 anos atrás. E aí nessa época foi instalado, eu baixei esse download da Europa, sabe? Já foi instalado o Drive. Sim. E aí sempre ficou dentro de mim, sempre fui pesquisando algumas coisas. Aí quando eu conheci a Paloma, em 2019, a gente conversando sobre o futuro, essas coisas, e eu vi que tinha isso em comum, de viver no exterior. Aí a gente começou a pesquisar. Aí tudo começou a encaixar. E aí chegamos aqui. Você chega no exterior, por mais que o William passou por 15 clínicas, trabalhou em 2 prefeituras, por mais que o William teve esse repertório, quando você chega no exterior, tudo isso, ele vai te dar uma base, só que não vai ser o suficiente. As pessoas às vezes querem chegar no exterior, só que eles acham que as coisas vão acontecer assim. Muito rápido. Então, eu sou muito grato à minha história, por todas as clínicas que eu passei. Legal. Sabe? Porque isso é como se te desse uma resistência para você morar fora do país, para os desafios. Então, quando o William chegou na Europa, com a Paloma, com a esposa, chegamos aqui nesse país. São desafios bem adversos. Então, tudo que eu vivi, por mais que é um desafio, de repente você chega num lugar, é outra língua, são outros costumes, você tem que se reinventar. Hoje eu estou aqui focado, eu estou em 3 projetos de escrita de livro. Sim. Nossa, Porque num ambiente novo, você vai ter que ter uns comportamentos diferentes. Claro. Então eu sou muito grato por tudo que eu vivi no Brasil, de ter aberto consultório, de ter feito treinamentos. Isso me deu uma bagagem para chegar aqui e fazer as coisas acontecer, fazer as coisas derem certo. Então é uma alegria estar aqui nesse país hoje com a minha esposa. Então a gente está estudando inglês, estamos estudando francês. Maravilha. legal. Só que a gente acessou 2 cursos, de francês e inglês. Só que são decisões, não é fácil de tomar. A gente faz um curso de saúde também aqui, numa cidade que está a 100 km daqui de Alicante. Então, para tomar decisões, vou fazer o tal curso, vou viajar para outra cidade para fazer um curso lá, para tomar as decisões não é fácil. Então, se você, igual quem está aqui, que está assistindo esse vídeo, que quer vir para a Europa, você tem que olhar para a sua história. Se você colocar uma data, eu vou estar na Espanha no dia 30 de dezembro. A sua história com o exterior não vai ser do dia 30 para frente. É só você olhar para a sua história. Algumas coisas que você já viveu, já estava dentro de você o exterior. Perfeito. Vai ser só um novo processo. Perfeito. Então, o que eu quero te falar com isso? Então, o William e a Paloma estamos tomando muitas decisões. Estamos viajando 2 vezes por semana para estudar. Não, legal. Sabe? São decisões que para você tomar, você tem que expandir a capacidade. Então, quem está no Brasil, pensa nisso, de expandir a mentalidade. Se fazer sentido para você fazer um curso, fazer uma mentoria, fazer treinamentos, para expandir sua capacidade, faça. Para quando você chegar, você está preparado, porque você vai ter que se reinventar. Todos os dias eu me reinvento, eu e a Paloma, a gente está se reinventando todo dia. Igual, hoje a gente vai sentar para alinhar algumas coisas, alguns projetos novos que surgiu dentro de mim, que ela nem sabe. Que maravilha. Então, muito bom. E é isso, sabe? Muito bom. Muito bom. E William, como que está sendo a experiência de você ter uma sócia, uma parceira de vida do lado? Porque você criar negócios, você ter ela como sócia, como que está sendo essa base aí de experiência contigo? Essa experiência começou lá no Brasil, quando a gente começou a tocar o consultório juntos. Sim. Foi um tempo de desafio. Sim. Eu já conversei com casais.
Isso é algo que muitos não se dão bem. Porque lembra quando estourou a pandemia, que passou os casais ficaram juntos dentro de casa? Sim, sim. Teve o maior Muita índice de separação. Principalmente aqui na Espanha. Não, mas no mundo todo. Mundo todo o índice de separação foi maior. É que dizem que você foi conhecer verdadeiramente seu parceiro, né? Quando você convive junto. Às vezes eu convivo mais ou menos. As válvulas de escape, a gente perdeu algumas válvulas de escape que tinha antes, sabe? Uhum. Às vezes você estava ali, você trabalhava fora, de repente você ia para casa, você teve essas válvulas de escape. De repente na pandemia você está junto com a pessoa. Então quando eu comecei a trabalhar com a Paloma, foi uma benção na nossa vida. Do começo foi um desafio. Porque são duas pessoas que pensam diferente. É isso que é bom. É isso que é bom, William. Porque o que seria do braço direito se não tivesse o esquerdo? Sabe, o direito tem uma função, o esquerdo tem outra. Então, duas pessoas... E aí? Como que foi essa separação de função dentro do negócio de vocês? Um desafio que foi que, por exemplo, como eu tive 10 anos, 12 anos na execução, tudo eu que fazia. Eu chegava nas clínicas, o paciente estava ali, eu que era responsável pelo atendimento. Desde o início até a saída. Então, e quando eu passei a trabalhar com a Paloma, poxa, às vezes eu falava para ela fazer alguma coisa, ela ia fazer, eu ia dar um passo junto com ela. Só que eu entendi depois que tem situações, tem atividades que eu tenho que fazer e tem atividade que ela tem que fazer. Perfeito. E aí é isso que você falou, do braço esquerdo e do lado direito. Aham. Cada um vai ter a sua função dentro da empresa. Sim. Tem uma diferença de delegar e delargar também, né? Porque assim, se nós três somos sócios, minha função é comercial, sua função é financeira, sua função é marketing. E você sabe o que resolve no marketing. Pô, já que você sabe o que resolve no marketing, você toma de conta, só que a gente vai supervisionar. Nisso, todo ao contrário, né? Eu também vou no comercial, eu tenho que fazer, mas vocês têm que supervisionar. Não é delargar, soltar. Tá, resolve, soltei, eu não vou resolver, eu acredito em você, vai. Não, tem que acompanhar. Porque existe algo supremo, que é o negócio, né? Tava debatendo com a Rebeca ontem, conversando com ela, que... Não, eu acho que foi até na parte que nos bastidores com o Eliel. A gente estava conversando sobre negócio e minha filosofia é o seguinte: eu prefiro estar errado no negócio, estar errado numa opinião, numa sugestão, e o negócio está certo, do que estar certo e dar errado para o negócio, sabe? Eu prefiro estar nisso. Então, essa é uma base que faz qualquer tipo de empresa crescer. Só que tem que ter uma cobrança entre um e o outro. E como que é você cobrar a sua esposa e a sua esposa te cobrar? Tinha esse lado emocional, como esse lado emocional de relacionamento, ou vocês conseguiam separar profissional, dentro de casa? Como que era? Quando a gente fala assim de relacionamento de companheiros, de Sim. marido e mulher trabalhando junto, é aquela história do ferro afiando ferro. Perfeito. É complicado. Quando eu e a Paloma é recém-casado. Imagina. Quando você casa é um desafio. Ela vem de uma realidade e vem de outra. Uhum. Só dentro de casa já é difícil. Uhum. Os costumes são diferentes. Os comportamentos são diferentes. Você imagina dentro de uma empresa. Você tem a pressão de gerar receita, de pagar despesa, de crescer a empresa. Então, se você não alinha isso dentro da sua casa, os problemas só aumentam. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Paloma, foi uma benção. Por quê? A gente tinha que enfrentar o orgulho. Às vezes você chegava para trabalhar, se a gente tivesse brigado, você imagina que clima que era. Você está brigado com a sua companheira, chegou o paciente naquele clima. Tem que ser profissional. E o ambiente tem que ter uma paz. Perfeito. Tem que ter um ambiente assim propício para o serviço acontecer. Sim. Então, quando o casal trabalha e está alinhado, tem uma unidade de linguagem, o negócio começa a fluir. Por quê? Nesse ambiente quando é um ambiente que tem paz, que está com unidade, as ideias surgem as ideias, sabe? E aí cada um vai desempenhando a sua função e aí começa a crescer o seu negócio, começa a desenvolver, sabe? Maravilha. Nossa, muito bom, muito bom. E, William, como que está sendo a sua experiência aqui em Alicante? O que você está achando? O que você está vendo hoje aqui?
Aí eu fico... É uma bênção, sabe? De estar vivendo isso aqui. Uhum. Porque foram 6 cidades que eu morei. E poder contemplar desse país, de estar conhecendo cidades novas. Porque foi treinado isso. A cada cidade que eu chegava, eu desfrutava. Por exemplo, eu chegava em Matupá. Eu sabia o que tinha ali, que as pessoas iam para ver isso na cidade. E o que e geralmente as pessoas, tinha coisas que turistas chegavam e não sabia daquilo. Mas eu, como morava, eu sabia. Sim. Então, aqui, por exemplo, na Espanha, tinha algumas coisas que quando eu estava no Brasil eu pesquisava. Só que hoje, eu vivendo aqui, tem coisas que não tá na internet. Lugares que eu conheci. Então, isso que eu acho legal. Hoje eu vivo aqui, então, é muita coisa para conhecer. A mentalidade expandiu demais. Porque no Brasil não tinha necessidade de estudar inglês, estudar francês. Não tinha. Por quê? A gente se virava com o português. E aqui não. Aqui você sai na rua, tem francês, tem alemão. Faz falta. Então, é isso que eu acho legal aqui. A gente contempla de um país desenvolvido e é um ambiente que te empurra. Não tem como você ficar parado. E a sua experiência aqui com Deus, porque você vai pra igreja, né? No caso, a gente meio que se conhece de lá também, né? Como é que tá sendo? Isso é uma dúvida de muita gente, né? Sua experiência em si. Como é que você tá gostando? Como tá sendo Deus aqui pra você? Porque aqui é mais frio, né? Sabe que aqui é mais católico, você é cristão, então tem uma certa diferença, né? No Brasil as igrejas são mais pentecostais, aqui tem mais seu ritmo. O que você sente em relação a isso? Na espiritualidade você nota a diferença. E quando a gente fala assim de Deus, Deus na nossa vida, por exemplo, teve situações na minha vida de milagre. Que só eu que sei, eu senti, eu sei que foi Deus que me curou. Hoje eu estou no exterior. Tem muitas coisas que eu não entendo, sabe? Só que de saber que tem Deus, a fé é algo que é fundamental na minha vida hoje. A fé é fundamental. Só para ficar claro o que eu estou falando aqui. No Brasil, a fé era importante. Só que aqui, eu estou tendo que usar muito mais a fé. Verdade. Porque são situações... Eu passo por situações que eu não tenho controle nenhum. Você imagina, eu trabalhei aqui já em alguns lugares, né? Que eu nem imaginava. Já conectei com pessoas que eu não imaginava. Então, você lidar com o desconhecido numa nação nova, você vê a necessidade de conectar mais com o Criador. Porque você já não tem mais aquele seu network que você construiu por anos. Os seus parentes que te indicavam, os seus pacientes que já que eram fiéis, que estão te indicando, já não tem mais esses pacientes. E de repente você chega no exterior. Recomeçar. De recomeçar. E graças a Deus eu tenho Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Maravilha. Porque a gente estamos 4 juntos que a gente está junto. E de casado 2 anos e 9 meses. O nosso relacionamento, eu não imagino ele sem Deus na nossa vida. Porque as pessoas às vezes querem falar de casais, só que eles querem falar somente do que dá certo. E de repente as pessoas veem essas histórias, poxa, esse casal vive uma história muito perfeita, será que eu vou ter essa vida perfeita? Mas não. Na vida do casamento tem desafios. Esse é o mundo do digital, né, William? O digital é tudo perfeito, todo mundo bonito, todo mundo acorda bonito, não aparece unha encravada, não aparece quando você está com uma dor de barriga, todo mundo está bem, né? E esse desafio é totalmente o que você está dizendo. Tá? Espero que não seja muito direto, né? Vixe, meu Deus. Não estou falando sobre isso. Pessoal, o podcast é isso, pessoal. Vocês veem como é que tá a situação aqui, né? Eu tô brincando. Mas quando a gente fala disso aí, desses desafios na vida do casal, Deus é muito importante na nossa vida. Perfeito. Porque de repente você está numa situação, numa briga, e você tem que... Se você não tiver Deus na sua vida, eu espero que você passe a olhar. Se você não conhece a Deus, passa a olhar por esse lado, porque quando o casal está numa briga, a tendência desse conflito é só aumentar cada vez mais. Mas quando a gente tem Deus,
não é só o casal resolvendo o problema. É um cordão de 3 dobras, sabe? Perfeito. Verdade. Então, quando a gente fala de problemas, quando a gente fala de empresas, quando a gente fala de resolver conflito, tem válvula de escape. Válvula de escape vai ajudar? Pode ajudar. Só que não vai ser alguém que vai pegar na sua mão para você resolver aquele problema. Então, aí que entra a fé. Aí que entra Deus. Exatamente. Então, eu não imagino a minha vida com a minha esposa sem Deus. E o que eu estava olhando esses dias, eu estava vendo alguns pilares de empresa, de comportamento de pessoas. Sim. E eu vi que foi um pilar que está sendo muito importante hoje, é a espiritualidade. Maravilha. É tudo. É a base. Sim, sim. Tem uma diferença entre vários tipos de inteligência, né? Existe o QI, o QS e o QE. O QI é o quociente de inteligência, né? O intelectual. É a base. Saber quanto é que se você tem um raciocínio rápido, se você é inteligente. O QE é o quociente emocional. É você ter um equilíbrio emocional. E o QS é um quociente espiritual. E a base do espírito, ele é formado através dos desafios. Cara, a cicatriz de uma porrada que a gente leva, ela nos transforma em uma pessoa mais experiente e mais capaz. Aquilo te deixa mais maduro para você não errar mais da mesma forma como você errou. O osso é do mesmo jeito. Se você quebrar o osso colado, ele cria uma bola ao redor e ele não quebra dos outros lados. E essa base de mentalidade que eu quero trazer para cá, William, é que você falou com total maestria. A experiência que você pega da sua vida e você vem para cá e se torna um estrangeiro aqui em um outro país, é a mesma experiência que você tem do início. Se você foi bom, por exemplo, numa academia, você conseguiu atingir um resultado de emagrecimento, essa mesma disciplina é a mesma disciplina que você vai ter para você aprender uma língua. É a mesma disciplina que você vai ter para você criar uma nova empresa, criar um novo negócio. E, William, nós acabamos de vir do treinamento do Método CIS, e lá nós pegamos um conhecimento sobre criações de neurônios, sobre desenvolver. E tudo que a gente se coloca com o novo faz a gente viver mais, faz a gente ver o mundo de uma forma melhor, de uma forma mais expansiva da consciência. E a mentalidade, quando a pessoa ela sabe que é resiliente, que ela leva porrada e vai para cima, vai continuando indo para cima, faz ela se chegar onde é que ela quer. Mas, assim, claro que existem muitas coisas e o que você disse é totalmente importante. O espiritual é a base para a gente conseguir crescer e conseguir chegar onde a gente quer. E a fé em Deus, William, dá para ver que você tem uma fé em Deus, que você tem algo direcionado. Dá para sentir daqui que você sabe onde é que você quer chegar, sabe? Desde quando eu te conheci, eu senti essa frequência, eu senti essa conexão. E parei para pensar, cara, por que esse cara, ele tem essa energia, ele tem algo diferente, sabe? Sua humildade, dá pra ver que você é humilde, dá pra ver que você sabe pra onde é que você tá indo. A sua esposa também é uma simpatia em pessoa, né? Então, William, qual conselho você dá para um jovem que está buscando sair do CLT, se tornar empresário? Ou de um jovem que está querendo arriscar e morar na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Qual conselho você daria para esse jovem hoje? É de enfrentar os bloqueios, enfrentar o que faz paralisar. O que você falou agora há pouco de dor está relacionado com propósito. Então, enfrentar as dores, enfrentar os bloqueios. Eu demorei a entender isso, mas quando eu entendi que essa minha dor de ter ficado 10 anos nas clínicas, quando eu entendi os 10 anos que eu fiquei trabalhando para as clínicas, eu entendi que a minha dor era isso. Qual que é o meu propósito? Hoje é falar disso, que é possível a pessoa abrir um consultório, é possível ela abrir uma empresa, é possível ela deixar a zona de conforto de trabalhar para os outros e poder desenvolver na vida dela.
E isso puxa todas as áreas da vida. Se você quer crescer como empresário, você vai ter que desenvolver o emocional, vai ter que desenvolver o espiritual. Tudo Perfeito. caminha junto. Perfeito. Porque eu lembro que quando eu passei por clínicas, tinha problema que eu tinha que resolver com o funcionário. Eu tinha que ter estabilidade emocional para resolver. Porque se eu não resolvesse, virava uma bola de neve. É verdade. E essa mesma estabilidade emocional para o trabalho é que eu tenho que ter dentro de casa. Então, o que mudou a minha vida, que fez eu virar a chave, foi desenvolver como pessoa. Foi desenvolver meu espiritual. Foi crescer como pessoa. Perfeito. Não adianta, a pessoa fala, eu quero faturar 1 milhão. Desenvolva como pessoa. Aumenta a sua capacidade. Verdade. Olha para a sua história. Olha para as suas dores. Tudo que você já viveu. Está relacionado com um propósito. Tem que olhar para o QS. Não tem como olhar só para o resultado. Não tem. Olha para dentro, coloca é como se colocasse uma luz, sabe? Uhum. Aceita como você é, só que isso seja algo de autoconhecer para você acessar tudo que você tem para acessar. Uhum. Então, o que eu falei muito no livro foi isso. Fui falar de gestão, só que para falar de gestão, tive que passar por desenvolvimento pessoal, Perfeito. que foi o que eu passei. Perfeito. E é isso que eu quero passar, é isso que eu quero compartilhar. Gestão, para um bom gestor, necessita, obviamente, de disciplina. E disciplina nada mais é do que o seu emocional estabilizado. Uma pessoa, para ter disciplina, não é uma pessoa ser inteligente ou espiritual elevado, não. É o seu emocional. É você com você. É Fazer o certo construído. pelo Você certo. lembra do Michael Phelps? Sim, O Michael Phelps não tinha dia que ele não treinava. perfeito. Todos os dias da semana. Sim, O Oscar Schmidt, acabava o treino, ele ficava arremessando. até o final. É constância. Sim, É. Custe o que custar. sim. Exatamente. Então a gente está aqui nesse país, a gente se conectou, não é à toa. A gente tem essa mensagem de empreender, de mostrar essa mensagem que é possível empreender aqui na Espanha. Uhum. E as parcerias, cada vez mais a gente vai fazendo mais parcerias, porque é uma mensagem que vai de encontro. Uhum. Não é só a pessoa vir para cá e realizar sonho, não. Ela tem que chegar aqui, ela vai realizar o sonho dela, só que o principal, ela vai realizar o sonho das pessoas. Perfeito. Exatamente. O segredo de tudo está em contribuir, né, William? Servidão. Qualquer empresa, eu vejo empresas que prosperam muito são as que servem mais, são as que contribuem mais, sabe? E nós trazendo essa filosofia para nós como seres humanos, nós nos sentimos muito mais evoluídos quando a gente serve, quando a gente doa, aprende a ouvir. William, nós estamos em um país, não só em um país, mas eu acredito que em um momento que está todo mundo falando. Na internet, no digital, cada um tem lá o seu meio de falar, se expressar. E são poucas pessoas que ouvem. São poucas pessoas que escutam. E em Provérbios diz que aquele que escuta, aquele que ouve, ele alcança os reino dos céus. Ele chega em lugares muito maiores. Né? Então, o que você vê, William, do brasileiro? Qual é o futuro do brasileiro estando na Espanha? Qual é o futuro do brasileiro imigrante? Que essa é a palavra certa. O que necessita, na sua opinião, para o brasileiro ele conseguir alcançar um novo resultado fora do Brasil? Eu acho que é mentalidade. Não adianta a pessoa mudar de país. O que ela precisa não é só mudar de país. É verdade. Ela precisa contribuir. Se a Adriana, se a Rebeca, se o William chegou, o que eles têm para retribuir com a Espanha? Eles vão chegar aqui para ter a mesma vida que tinha no Brasil? Ou o que ele vai contribuir? Ele vai pagar mais imposto? Ele vai crescer a empresa dele, vai contribuir mais? Então, a minha mentalidade é essa. Se a pessoa quer mudar, o que eu vou contribuir? Se eu vou fazer uma collab com uma pessoa, com uma empresa, o que eu vou contribuir? Então, não é só você extrair, mas o que eu tenho para ajudar, para favorecer aquilo ali, entendeu? Então, o pensamento é esse.
quer mudar, o que eu vou contribuir? O que eu vou fazer diferente? Vou chegar lá, eu vou ter meu salário de 1.000 euros, 1.500 euros e tá bom? Ou você vai querer crescer? Ou você vai querer prosperar e atrair pessoas? Abençoar lares, colocar comida na mesa de lares. Tem famílias que estão no Brasil e que casamentos vão terminar porque não está tendo provisão, não está entrando dinheiro, por falta de recurso. Um dos maiores que faz ter divórcio é financeiro. E se de repente você está no exterior, você passou por esse processo de crescer, de fazer as coisas dar certo, de repente sua empresa tem oportunidade de trabalho. Perfeito. E de repente as pessoas estão chegando, Sim. você vai abençoar. Essas famílias que estão com problema no Brasil, você pode ser uma resposta na vida dessas pessoas. Sim. Então, o meu pensamento é esse. Então, Legal. o William versão 2023, o William teve visões. O William versão 2010 teve visões. Em 2023, já está em fase dessas visões começar a ser executadas. Perfeito. Em 2010 eram só visões. Só que às vezes as pessoas se perdem nas visões. Qual o comportamento que eu vou ter depois que eu tive a visão? Quais são os passos? Estou sendo intencional? Então, o William, graças a Deus, a versão 2023, o William já vê alguns caminhos. O William, em 2010, tinha sonho de ter negócio no Brasil e na Europa, de atender pacientes. Hoje, o William, que está com o pé na Europa, já vê algumas formas disso acontecer. Sabe? Legal. Maravilha. Isso tudo dependeu da coragem, né? De você desbravar e vir pra cá. Se você não viesse pra cá, você não ia descobrir o que é morar fora. Coragem, fé, a resiliência, a neuroplasticidade que a gente conversou, a metanoia, Perfeito. A metanoia. com força. A mudança de mentalidade, ela é 100% importante. E, William, eu vejo que nós temos como desafio em crescer juntos, em casal, né? Em casal. E quando um faz um curso, ele tem que trazer o que ele aprendeu para dentro de casa, para o seu cônjuge também ter a mentalidade também e ter um debate dentro de casa para encontrar e todo mundo estar na mesma frequência, se ajudando no mesmo propósito e subindo, né? Então, o melhor, eu sempre tive essa mentalidade. Hoje eu e a Rebeca, eu agradeço muito a Deus por ela ser assim, mas desde o início eu sempre me direcionava em encontrar uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que busca crescer, mas que também que tem a humildade de saber que não sabe de nada. Sabe? Que tem muitas pessoas melhores do que a gente e que a gente tem que modelar, aprender, doar para conseguir chegar perto delas. Então, William, hoje nós sempre fazemos cursos juntos. Agora a Rebeca, cara, eu estou muito feliz que agora dia 18 ela vai fazer o primeiro curso dela sozinha. Que benção. Curso dela, vai participar de um grupo de palestras de empreendedoras sozinha, lá no meio. E eu sempre busquei Curso, quer dizer, primeiro curso de empreendedorismo. Empreendedorismo, de Feminino. desenvolvimento pessoal, de estar no meio networking, totalmente intencional, né? Isso dentro do casamento é muito importante. Que quando eu fui fazer o método de P, eu despertei antes. Só eu tive que perseverar. Alguns casais começam a ter conflito porque um desperta primeiro e começa a acelerar e quer que o outro acompanhe, mas não, o outro tem um processo. Sim, tem um processo dele. E a gente tem que saber comunicar isso. Porque senão cada vez mais você vai estar lá em cima e a pessoa vai estar parada e não vai ter vontade de sair. Mas conforme você desenvolve como pessoa, Perfeito. com sabedoria, Perfeito. a gente consegue trazer a pessoa para perto. Perfeito. Consegue passar essa importância. Você começa a ter resultado, ela vai querer acessar as coisas. Maravilha. Maravilha. E quando a gente começa, não faz sentido. Se, por exemplo, o marido está fazendo cursos, a esposa também vai ter que acompanhar. Não tem como. A Bíblia fala de jugo desigual.
Verdade. Eu, graças a Deus, hoje a Paloma me acompanha. A gente vai para cursos, Que muito bom. ela tá junto comigo. Mas Muito no começo não foi assim. Muito bom. Mas graças a Deus. Então fico feliz aí, Rebeca. E é só o começo. É só o começo. Eu nunca fui Só de começa. acompanhar muito ele ler os livros dele. Mas sobre outras coisas eu sempre fui parceira. Sempre, sempre, sempre. E nesse assunto, poxa, a gente fez o nosso primeiro curso, né? E apareceu até o depoimento dela lá na Febracis Madrid. Eu olhei hoje, cara, um orgulho muito grande, porque destrava alguns bloqueios emocionais. Nós descobrimos o porquê que às vezes nós não conseguimos progredir na vida e a gente descobre que é algo lá no passado, lá na sua infância, que às vezes se tornou um trauma e você não consegue passar de nível porque você não perdoou alguém, você não perdoou uma situação ou você não perdoou a si próprio. E a física quântica, ela é muito massa. Já chegou a estudar física quântica? Bem Não. pouco, preciso aprofundar mais. William, incrível, cara. Incrível. Lá no curso, essa parte foi a parte que mais me fez expandir. Entender que existe um movimento pelo um observador. Se não tem um observador, não existe movimento. Né? Ali nos prótons, nos elétrons, enfim. Mostrou em matemática que uma pessoa positiva, que busca uma narrativa positiva, ela traz comportamentos. Vamos lá, de forma mais intencional. As palavras, quanto mais você fala, muda as suas crenças. Suas crenças é autorrealizável. O que é crença? Crença é a sensação de certeza na sua vida. Às vezes nós não conseguimos criar uma empresa, ou então aprender uma nova língua, ou então ter coragem de fazer um negócio novo por conta de crença. Porque, cara, eu tenho uma sensação de incapacidade, eu tenho medo. Então, narrativa leva a crença leva a narrativa, leva a crença levam a ações a agir, e agir leva a resultado. Então, de forma bem clara, o pensamento leva ao sentimento, o sentimento leva a ações e ações levam a resultados. Se você quer ter um resultado diferente, você tem que pensar de forma de qualidade. Você tem que ter uma mentalidade, você tem que buscar uma metanoia, né? E quando você consegue encontrar positividade no meio do caos, você consegue ter resultados positivos. Mas pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação e a ação leva ao resultado. Sabe? Mas antes de tudo, você tem que comunicar. Se está doendo, você tem que sorrir. Se está ruim, você tem que falar bem. Sabe? Se for para julgar, cale-se. Ou dê uma sugestão. Dê uma sugestão. Se você for julgar alguém, não julgue alguém. Julgue a atitude dela ou o comportamento. Isso vai gerando vai gerando narrativas, isso vai gerando mais palavras. Então, todos os nossos resultados ele é mudado pela palavra de positividade, né? E isso é incrível que Jesus Cristo ele pregava isso há muito tempo, né, William? Jesus Cristo foi o primeiro mentor, o primeiro direcionado a falar. Solta palavras positivas, que sua vida mudará. É que às vezes o problema chega, a pessoa chega com a energia e você, em vez de canalizar, você só piora a situação. Sim. Então a energia chegou. Se você tem isso claro, pensamento, sentimento, ação e resultado rodando certinho, você vai conseguir converter a energia. Perfeito. E aí você vai ajudar a pessoa e você não vai prejudicar mais ela. Uhum. Muitas das vezes o problema é o sentimento que gerou na pessoa. Uhum. Numa adversidade, ela sentiu, falou. Mas se ela tiver um domínio próprio, se ela estiver comprometida com pensamento, sentimento, ação e resultado, ela vai se desenvolver como pessoa. Perfeito. Desenvolver o emocional dela. Perfeito. Para conseguir se conter, entendeu? Perfeito. E ter sabedoria. Perfeito. William, você falou com muita sabedoria, cara, de que a sua mentalidade daqui é a mesma mentalidade do Brasil. É a mesma mentalidade. Se você for para Marte, o seu emocional vai te acompanhar, o seu intelectual vai te acompanhar e Deus vai te acompanhar. Não adianta, cara. E nós somos assim, nós que estamos aqui.
Nós pulamos no meio da ponte, nós pulamos da ponte e criamos um avião no caminho, sai voando. Esses somos nós que estamos aqui, vivendo na Espanha, vivendo em um outro país. Ou então aquele empresário novato, ele pula e está querendo criar um foguete, um avião, para ele conseguir crescer e ir. Mas a mentalidade te acompanha. O que adianta você querer ter resultados e você não mudar sua mentalidade? Não é, William? Você falou com muita sabedoria essa parte. O mesmo... Você tá vendo essa camisa aqui? Sim, isso que eu ia te elogiar. Adorei esse smile aí. Isso aqui é o uniforme lá, do consultório do Brasil. Ah, que legal. Então, e ora com muita alegria. Eu saí do consultório e tem mais alguns desses. Sim. Então, eu tava no consultório, eu tava com essa roupa. Gostei dessa camiseta, hein? É um mexante diferente, Tá gostei. vendo? Então, eu tava no mercado, eu tava com essa... Por quê? Isso é vestir a camisa. Ah, Se eu tô ajudando as pessoas, tô resolvendo dores, isso faz parte de mim. E essa mesma camisa foi quando eu tava lá no Método IP em São Paulo, que eu fui trabalhar no evento, que eu tava mexendo com a câmera, que eu tava entregando microfone para as pessoas, que eu tava ajudando aquele evento a acontecer. É a mesma camiseta, porque a verdade fez parte da minha vida. Então, eu quis estar com essa camiseta aqui hoje, porque é a minha verdade. O tempo que eu tive no Brasil, que eu empreendi. Que essa mesma camisa é a energia que eu chego nesse lugar, é a mesma energia que eu vou organizar um evento acontecer, uma palestra, porque é verdade. perfeito. A nossa verdade conecta. É por isso que a gente está aqui hoje. A gente falou de desenvolvimento pessoal, a gente falou de Deus, a gente falou de realizar sonhos, sabe? Então é sobre isso, é verdade. Maravilha. E William, como que as pessoas vão encontrar o seu livro aí? Que dia que vai lançar, de fato? E aí, como é que o pessoal pode encontrar? Eu vou estar divulgando na rede social. A editora falou que agora em novembro vai estar pronto. Sim. Vai ser lançado no Brasil. Perfeito. Vamos lançar no Brasil esse livro. Aham. E eu não vejo a hora. Não Mas vejo a hora. ansioso. Não vejo a hora. Sim, olha, eu quero ler, hein? Eu vou ler. Você consegue me entregar um aqui? Com certeza. Dá? Será que dá? A Amazon entrega aqui? Sim, a gente tem parceiros, a gente tem amigos. É, então eu vou querer um, Mas hein? eu vou fazer um lançamento aqui também. Vai? Vai. Maravilhoso. Você já está convidado para você lançar aqui no podcast. Beleza? Fechado. Tá ok? Então é isso. William, mais algum recado direcionado aí pro pessoal que está te ouvindo? Vai lançar agora o seu produto? Vai lançar agora o seu livro? Mais algum recado direcionado? É só aceitar de coração, o que eu fiz de coração. Então eu vou ajudar a dentista que quer montar o consultório, Perfeito. brasileiros que quer mudar para a Europa. Eu não tenho problema de ensinar o meu processo. Ah, isso é maravilhoso. Falou comigo, William, eu quero ir para a Europa. Eu abro mesmo a caixa preta. Comigo não tem essas coisas. Meu processo foi assim, assim, assado. Pode falar comigo, eu ajudo. Perfeito. Transbordo. O transbordo faz parte da minha vida. Qual que é o seu Instagram, William? É o William Mariotto. William Mariotto. 2 L's 2 L's e M. no final. Como? William Mariotto. William Mariotto. Perfeito. Tem uma rede de hotel em São Paulo, Mariotti. Coloca o voo. Ó. É isso, então. William, quando você quiser também expandir seu negócio para cá, aqui, estou totalmente aberto para a gente conversar sobre negócios, tá? Eu gosto de arriscar e eu sempre gostei dessa área de odontologia também. Se você quiser, eu também estou totalmente aberto na parte comercial, tá? Nós fizemos um episódio ontem que vai ser lançado depois do seu, o episódio 17. Eu e a Rebeca temos uma experiência vasta sobre comercial, sobre vendas diretamente. E nós temos técnicas, nós temos treinamentos, nós temos uma experiência mais firmada. Então aí, qualquer coisa, a gente pode se ajudar. Com certeza. Fechou? A gente vai expandir. Então é isso. É isso. Fechado. Muito bom. Então, Foguete, estamos aqui na reta final do nosso podcast. Queremos agradecer a sua presença, a experiência aqui do William Mariotto. Ele trouxe aqui uma metanoia para nós, trouxe uma aula totalmente direcionada e nosso objetivo aqui é expandir sua consciência e também trazer a verdade. A verdade, mesmo que doa, tem que ser dita. Tá? Você sempre vai ouvir, você viu esses 17 episódios, eu sempre falei, eu sempre vou falar, tá ok? É melhor do que a mentira que faz carinho.
Então, Foguete, é isso. Nós queremos deixar um abraço, um beijo pra você. Se inscreva no canal, apertem em curtir, aperta lá no lembretinho e pega esse episódio e envia pro seu amigo dentista, envia pro seu amigo aí que é empreendedor, que está buscando conhecer novos ares, novos países. E eu quero fazer uma última pergunta pro William. William, gostou, mano? Quero voltar. Gostou? Eu vou trazer. Vamos marcar um com a Paloma. Vamos fazer Com a um de casal. Paloma, fechado. A gente tá buscando fazer um de casal mesmo. Fazer- Buscando. A Paloma botar pra cantar aqui diante do trono. Nossa. Estremece, né? Fechado. É verdade. É isso, algum recado, meu amor? Já, pega e encaminha para aquelas pessoas que estão precisando fazer algo no dente, aquelas pessoas que não sabiam como funcionava aqui ou lá em relação ao dentista, encaminha pro fulano, pro ciclano, pro seu amigo, para todo mundo. É isso aí, Foguete. Queremos deixar um abraço e um beijo pra você e decola. Pra cima que o foguete não tem ré. Valeu.